Aqui está o homem mais gordo do mundo, aqui está a mulher mais gorda do mundo, e um dia eles foram bebês e foram magrinhos. Isso começa aos poucos. E você pode conversar com essas pessoas, elas vão ter a mesma história que eu vou lhe contar agora. Essas são pessoas que fizeram dietas drásticas. Uma pessoa engorda 20 quilos, aí uma amiga chega e diz, tem um spa aí que você vai para lá, você emagrece, é uma maravilha. Ela vai, fica 15 dias no spa, emagrece 12 quilos. E ela acha que descobriu o paraíso. Agora eu vou lá fora. Como? Na hora que eu estiver gordo, eu venho cá e emagreço. Aí quando ela sai, ela tem a primeira surpresa. Aqueles 20 quilos que ela levou 15 anos, ela agora readquire em 6 meses. Aí ela volta ao spa. Aí ela tem a segunda grande surpresa. Ao invés dela perder 12, agora ela perde 6. E quando ela sai, ela tem outra surpresa. Em vez de levar 6 meses, leva 3 meses para recuperar. E quando ela volta ao spa pela terceira vez, se bobear, ela engorda. Ou seja, primeira mensagem forte. Dieta drástica não resolve. Quando você faz uma dieta hipocalórica, você fica sem comer, você na realidade está fazendo um regime de engorda. Você nunca viu uma pessoa ficar magra porque ela parou de comer. Você vai olhar essa pessoa 1 ano depois, ela pesa mais do que antes do regime. O que a ciência ensina atualmente é o que, na verdade, está desacelerando mais ainda o metabolismo da gente, sendo esse o motivo das pessoas estarem cada vez mais gordas. Só no Brasil, já existem mais de 90 milhões de crianças e adultos que estão acima do peso. E é por isso que você tem que evitar a qualquer custo o erro fatal que está fazendo todas as pessoas do planeta engordarem. Fique comigo que você vai descobrir como emagrecer comendo de tudo, o quanto você quiser, sem precisar malhar ou ter qualquer conhecimento de emagrecimento. Você vai aprender uma técnica que vai fazer você perder até 6 quilos em 4 semanas, comendo todas as comidas que você gosta. Agora, se você gosta de comer pouco e não liga para doces, massas, churrasco, feijoadas, pizzas, sorvetes, refrigerantes, essa apresentação não é para você. Essa apresentação é para as pessoas que foram gordas a vida inteira ou engordaram com o passar dos anos, ou engordaram depois da gravidez e não conseguiram mais emagrecer. Se você gosta muito de comer e não consegue emagrecer, você está no lugar certo. Você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo. Mesmo que você já tenha tentado de tudo, mesmo que você tenha 10 ou 90 anos de idade, mesmo que você esteja completamente sedentária ou não tenha tempo. Cá entre nós, a grande verdade é que a culpa não é sua, não é nossa. A culpa das pessoas estarem engordando cada vez mais é das mentiras da indústria do emagrecimento. Passar fome, deixar de comer carboidratos, se matar de fazer aeróbico, ter que comer de 3 em 3 horas, viver só de saladas, nada disso é necessário. Na realidade, nós não precisamos passar por nenhum desses sofrimentos para emagrecer. Você já lutou contra a balança? Eu sempre lutei contra a balança. Era muito vergonhoso ter que ir para o clube, porque a gente tem a sensação que todos estão olhando para a nossa barriga. Igual quando a gente está comendo em restaurante, sabe? E parece que todo mundo está cuidando do nosso prato. É muito constrangedor, não é mesmo? Parece uma injustiça divina com a gente, porque eu tive um monte de amigos magrelos que não conseguiam engordar. E mesmo assim, nós temos que fazer todo esse esforço para emagrecer. Às vezes, dava até aquela vontade secreta que todos eles engordassem também. Como eu rezei para isso. Lá em casa, minha mãe e eu éramos gordos. Ela engordou depois das gravidez e eu nasci gordo. Eu sou o Cláudio Amorim, autor do famoso livro A Chave Mestra do Emagrecimento. Você está onde eu já estive. E se você seguir os mesmos passos que eu segui, você vai com certeza chegar onde eu cheguei.
A nossa história e as batalhas para emagrecer que nós vivemos com as dietas provavelmente são muito parecidas. O correto é que para emagrecer de uma vez por todas, nós precisamos acelerar o metabolismo naturalmente. Emagrecer comendo tudo que a gente gosta é a solução para libertar o nosso corpo do ciclo emagrece e engorda, que acaba deixando a gente cada vez mais gordo. Fique comigo que eu vou te revelar a solução para os nossos problemas, que irá turbinar o seu metabolismo e vai queimar todas as suas gorduras dormindo. Isso mesmo, dormindo. Eu prometo que você nunca mais vai engordar porque comeu as comidas gostosas e calóricas que a gente ama. Na verdade, você irá emagrecer comendo tudo que desejar. Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe, ela andava meio deprimida, porque ela não estava conseguindo emagrecer de jeito nenhum. E eu tinha uma festa para ir e minhas roupas estavam todas apertadas. A minha mãe não queria comprar roupa nova para mim de jeito nenhum. Então, eu decidi ficar de quarta até sábado sem comer para usar uma roupa que eu gostava muito e estava muito apertada. Eu tinha convencido uma amiga minha a perguntar para uma menina que eu era apaixonado, já tinha uns 2 anos, se ela queria namorar comigo. Sabe quando a festa vira a coisa mais importante da sua vida? A roupa até serviu, mas o recado do amor da minha vida foi: o Cláudio é gordo, eu nunca vou ficar com ele. Essa coisa da gente ser rejeitado porque é gordo deprime muito. Eu estava morrendo de fome e com aquela sensação de humilhação, sabe? Eu acabei comendo 2 x-tudo com batata frita e Coca-Cola, tomei milkshake e fui dormir triste da vida. Eu fiquei 2 anos fazendo 6 refeições por dia, sem comer açúcar, sem comer gorduras, porque na época eles também combatiam as gorduras, malhando que nem um louco, fazendo musculação, capoeira, aula de ginástica, um monte de coisas. Eu até consegui emagrecer, só que ainda tinha uma capa de gordura e os músculos não ficavam bem duros e definidos. Acabou acontecendo uma oportunidade de trabalho e eu me mudei para Belo Horizonte. E aí eu parei de malhar e 6 meses depois eu já estava engordando novamente. Eu mudei para Recife, casei, cheguei aos 112 quilos com 33 anos, o amor acabou e o casamento chegou ao fim. No ano de 2004, eu comprei uma academia e depois de muitos cursos e testes no meu corpo, eu consegui descobrir o caminho. Foi aí, nessa época, que eu resolvi estudar para valer e coloquei nutricionista, eu coloquei um restaurante diet dentro da academia. Entre 2004 e 2007, nós tivemos o restaurante diet dentro da academia. Eu testei todas as dietas possíveis, a dieta de Atkins, a dieta Duncan, a dieta low carb, a dieta detox, a dieta paleolítica, os shakes da Herbalife, a dieta da sopa, tudo que você pode imaginar, nós testamos lá. Acontece que nenhuma dessas dietas dava um resultado verdadeiro. Elas emagrecem enganando o nosso corpo, desacelerando o metabolismo. E na hora que a gente volta a comer, o corpo recupera todos os quilos perdidos. E às vezes a gente ainda engorda mais ainda. Na realidade, eu e os meus filhos e meus funcionários ficamos durante 3 anos comendo lá na academia. Eu precisava descobrir uma maneira de emagrecer sem ter que usar os termogênicos, suplementos, esteroides e todas essas porcarias que a galera toma indiscriminadamente e que a gente sabe que fazem mal para a saúde. Ao contrário do que acontece no método melhor resultado, onde o corpo se liberta do ciclo emagrece e engorda. Isso porque a gente emagrece acelerando o metabolismo e usando as comidas que a gente mais gosta. Então, depois de magro, fica quase impossível engordar novamente. Eu sempre sonhei em achar uma maneira de emagrecer e não engordar novamente. Afinal, foram 27 anos de sofrimento e frustrações, de emagrece, engorda e de sentimentos de culpa, porque a gente sempre acaba desistindo. Depois de 3 anos, eu já tinha tentado de tudo. E eu tirei umas férias de 15 dias, fui para Fortaleza, e quando eu voltei nós fizemos a reunião de sábado. Uma vez por mês, no sábado, eu fazia reunião com a equipe. Eu tinha trazido um monte de camisetas de presente para a equipe, e eu tinha engordado uns 6 quilos. E uma professora virou para mim e falou assim: Nossa, como você estraga rápido, né?
Eu lembro bem, era dia 17 de março de 2007, às 10 horas da manhã. Ouvir aquilo para mim foi a gota d'água. Eu já estava saturado, porque eu sempre fui dedicado. E até então, eu tinha feito tudo que os professores e as nutricionistas tinham mandado. Depois de uma piadinha dessa, a gente fica o resto do dia arrasado. Foi como se não tivesse valido a pena acordar naquele dia. Você já viveu isso? No outro dia cedo, eu acordei decidido a descobrir uma maneira de emagrecer definitivamente e nunca mais engordar. Eu tinha 4.875 avaliações físicas e nutricionais no computador. Eu tinha que descobrir um jeito, eu tinha que achar a solução. Eu fui para a academia, era mais ou menos umas 9h30 da manhã. Chegando lá, eu liguei os computadores, eu defini os parâmetros da pesquisa, filtrei as avaliações das pessoas gordas e comecei a comparar os dados. Eu fiquei mais ou menos umas 2 horas fazendo isso. Já estava meio cansado e eu parei para tomar um pouco de água. Lá tinha um corredor comprido onde tinha o bebedouro. Estava tudo escuro porque era domingo e eu não tinha ligado as luzes. E eu fui lá e tomei a água geladinha e me veio um estalo. Eu pensei, nossa, eu nunca estudei o corpo das pessoas magras que não conseguem engordar. Daí eu voltei, selecionei as poucas avaliações que a gente tinha no sistema das pessoas que não conseguiam engordar. Eram só 67 no meio das mais de 4.000 avaliações que tinham lá. Eu comecei as minhas pesquisas pensando assim: eu vou tentar descobrir um padrão nas anamneses. Eu vou ver o que eles têm em comum, o que é igual para todos. A primeira coisa que eu descobri é que cada um comia o que gostava. Não existia nenhum padrão de alimentos igual a gente. A segunda coisa foi que a grande maioria deles, dos 67, 45 comiam de 2 a 3 vezes por dia. E a terceira coisa foi que eles comiam em altas doses, cada um dentro da sua individualidade, uns mais, outros menos. Uns comiam de manhã, outros não comiam, outros jantavam muito, outros comiam muito na hora do almoço. Em algum horário, eles comiam muito, igual a gente. Quando eu percebi esses 3 aspectos, caiu a minha ficha. Eu pensei, tem um jeito de eu conduzir o nosso corpo a ter o mesmo comportamento que o corpo muito magro. Existe um estudo científico chamado ritmo circadiano, que explica claramente o comportamento dos hormônios e das enzimas nos mamíferos dentro do ciclo de 24 horas. Eu tinha conhecimentos sobre os processos de quebra, transformação e armazenamento das energias em estoques de glicogênio e de gorduras. No momento da descoberta, eu pensei, isso é muito fácil de fazer. Imagina você descobrir que para secar completamente, você vai ter que comer muito e de tudo. Parecia um sonho. E o mais incrível de tudo é que essa descoberta vai contra tudo que a ciência do emagrecimento ensinava e ensina até hoje para a gente. E foi por isso que a minha equipe foi contra e criou um monte de questionamentos. O que não falta são pessoas para dizer para a gente que é impossível. Quando todos estão contra a gente precisa se agarrar em alguma esperança. Mesmo assim, com todos me dizendo que era impossível, eu fui lá e fiz. O que mais me manteve inspirado a seguir em frente foi o Michael Phelps, que comia 12.000 calorias por dia, divididas em 3 refeições, e tinha 3% de gorduras corporais. Como diria o próprio Michael Phelps, você não pode colocar um limite para nada. Quanto mais você sonha, mais longe você pode chegar. Em apenas 3 meses, eu consegui os resultados que eu busquei arduamente por 27 anos. Eu consegui atingir os meus sonhados 6% de gorduras. Parece até um conto de fadas, comendo com liberdade tudo o que eu quisesse, o quanto eu quisesse. O mais impressionante de tudo é que o segredo é muito simples. É muito mais fácil do que a gente imagina. Um mecanismo tão simples que faz tanta diferença, que muda completamente o processo de emagrecimento do corpo.